E aí galera, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos à nossa Live Rebelde, a última Live Rebelde do ano. Vamos entrando, hoje nós temos uma convidada super especial para encerrar esse ano, que é a doutora Regina Mestre. Fala pessoal, fala Alessandro, e aí cara, beleza? Sejam bem-vindos. Só aguardando a doutora Regina entrar. Essa vai ser a nossa última live rebelde do ano, tá? Na próxima semana e na outra, como nós temos Natal e Réveillon, a gente vai antecipar o Quinta com Nutrição para quarta-feira, para que a gente possa ter Natal e Réveillon tranquilo, né? E aí a live rebelde volta no dia 6 de janeiro. Já estamos com a agenda já fechada para o dia 6 de janeiro. Sejam todos muito bem-vindos. A gente vai começar. Deixa eu ver aqui se a doutora Regina já entrou. Ainda não. Estamos aguardando a doutora Regina entrar. Sejam todos bem-vindos. Fala, Felipe Viana. E aí, cara? Beleza? Opa, a doutora Regina já está na área. Só aguardando a doutora Regina entrar para a gente começar. Doutora Regina, seja bem-vinda. Tudo bom? Obrigada. Boa noite. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço demais. Tudo bem? Tudo ótimo. Como está a senhora? Tudo bem? Vai sim, graças a Deus. Estamos indo, apesar dos pesares, né? Estamos Você está aqui falando de resistindo onde, bravamente. Regina? Opa, peraí. Hã? Você está Eu falando estou de onde? falando do Rio de Janeiro. Olha aí, Regina, musa das Aliás, lives. ei, essa coisa do Felipe. Estou falando da Armação dos Búzios, que é um lugar no litoral do Fluminense, aqui, que eu fugi eu vim no início da pandemia, eu tinha casinha aqui, e viemos para ficar uma semana, tudo encapotado, mascarado, morrendo de medo aí de andar na rua, e só voltei ao Rio 2 vezes para pegar roupa. Estou Aí ficou trabalhando por aí online mesmo. aqui. Trabalhando online hoje em dia está uma maravilha. Então, por enquanto, estamos ficando por aqui, mas eu normalmente trabalho no Rio de Janeiro. Certo. Esse trabalho online veio bem a calhar, né? Olha, eu vou falar uma coisa que até pega mal, né? Porque eu adorei. Eu adorei. Eu também. Eu Eu acho que é adorei uma porque... coisa que veio para ficar, né? Sim, porque, quer dizer, claro, tem assim, divergência do ato médico, da consulta médica, mas eu acho que uma grande parte do trabalho que eu faço hoje em dia é mais como tipo uma consultoria, né, de alimentação, de corrigir hábitos alimentares, Aham. muito mais do que a prescrição propriamente dita, né? Então, isso é uma coisa que realmente online não tem problema nenhum, né? Exato. Então, eu pretendo, assim, se não houver nenhuma legislação em contra e tal, porque aqui, né, a gente já sabe que às vezes as coisas Aham. mudam, mas eu gostaria de continuar assim, porque é uma coisa que realmente dá conforto para determinados pacientes, os quais você tem que fazer somente um acompanhamento, ou uma coisa. Peraí, estou aqui, agora acho que a luz ficou melhor. Facilita, né? A pessoa já está em casa, faz Claro, uma ligação por Zoom, acho que facilita, né? claro, claro, claro. Bom, doutora, por favor, se apresente aí para o pessoal. Tenho certeza que a maioria conhece já, porque você tem um perfil show de bola e, como o Felipe falou, é realmente a musa das lives, adora suas lives. Né? Então fala um pouquinho para a gente, se apresenta um pouquinho. Você é da Espanha, não é isso? Eu sou espanhola, eu vim para o Brasil em 1988 e eu vim para, enfim, fazer uns cursos e estudar basicamente, né? E uma coisa levou a outra, e aí eu conheci um brasileiro e me casei.
bom brasileiro, fui ficando e estou por aqui até hoje, né? Hoje em dia eu já não sou brasileira porque eu não sou naturalizada, quer dizer, eu continuo tendo nacionalidade espanhola, mas carioca eu sou com certeza, né? Tá Falo meu certo. irmão para todo mundo, já conheço os locais da praia, enfim, já sei quando vai virar o sudoeste, porque as gaivotas vêm para o continente, então eu sou carioca, e carioca da Zona Sul mesmo, da praia mesmo. Tá certo. E quando você veio de lá, você já veio como médica? Eu vim formada já, eu já vim com residência em medicina interna, em clínica, na realidade, medicina de família, né, que era uma especialidade que estava começando fui das primeiras turmas a formar na Espanha, como médico de família, que é o que se chama clínico geral, né, o Sim. clínico, lá era uma especialidade na qual você fazia 4 anos de residência, aliás. E quando eu cheguei aqui, eu fiz uma pós-graduação em cardiologia, até porque eu tinha que revalidar diploma, então eu aproveitei para ampliar um pouco, né, a área de especialização. E depois eu comecei sei lá, aquilo começou. Primeiro eu tive uma dificuldade de ter vindo formada, já perto dos 30 anos, então para arrumar uma colocação, eu não tinha mais coisa, então começou a ser uma coisa, eu tinha que procurar alguma coisa que me permitisse trabalhar, talvez tenha um consultório, né? Aham. Então, eu comecei na época a trabalhar, foi uma coisa que me chamou muito a atenção, isso já no início dos anos 90, que foi a terapia ortomolecular. Eu cheguei na nutrologia pela terapia Tá ortomolecular, certo. porque naquela época, e eu comparo muito as situações, né? A vantagem de ter o DNA, né? A data de nascimento antiga, que a gente já viveu outras encarnações, outras realidades aqui. Então, na época, no início dos anos 90, a terapia ortomolecular estava um pouco no mesmo nível de amor e ódio que hoje nós encontramos na low carb, na cetogênica, no jejum intermitente, nessa medicina integrativa, né? Então, Certo. metade das pessoas amavam de paixão e tomavam vitaminas adoidados e tinham que tomar antioxidantes a qualquer custo, e a outra metade execrava como sendo um picareta, né? Era uma Certo. coisa assim. Então, hoje não me surpreende as reações que eu vejo enfim, na mídia e essas contestações das coisas que a gente fala. Então, porque eu já vivi isso 20, quase 30 anos atrás, na época da ortomolecular. E hoje em dia todo mundo aceita terapia ortomolecular, Sim. tratamentos com Sim. reposição de nutrientes como uma coisa normal. E eu acho que levou muita gente para esse caminho de entender melhor a bioquímica dos nutrientes, né? E de passar um pouco daquela coisa da clínica, da patologia macroscópica, digamos assim, né? De você falar de uma. Não fala mal da aveia. O Felipe está aqui. O nome do Felipe agora, ele disse que vai mudar, vai ser Filipinho da Aveia. Da aveia, né? É. Então, eu vi a cachorrinha dele, olha, tá linda aquela cachorra. Tá Então, vou querer enorme uma já, igual. Tá enorme, né? Eu né? já tive um labrador. É uma paixão um cachorro dele. Então, enfim, de compreender um pouco melhor a bioquímica, né? De voltar a estudar ciclo de Krebs, ciclo das pentoses, a cascata do ácido araquidônico, Aham. de voltar a entender esses processos miúdos, que te explicam muito melhor the big picture, né? A fotografia inteira, né? Quando você começa a esmiuçar esses detalhes. E desde aquela época eu me apaixonei sobretudo além da prática ortomolecular, eu acho que me trouxe um grande acréscimo ao que eu já estava fazendo em consultório na clínica, foi exatamente esse gosto por voltar a estudar bioquímica, porque a bioquímica é uma matéria obrigatória tanto no estudo de nutrição como tanto no estudo da nutrição quanto no estudo da medicina, e, no entanto, matéria de primeiro ano,
se esquece rapidamente, você Sim, estuda aquela meia dúzia de fórmulas e reações químicas sim. para passar de ano, porque, né, no caso da medicina a gente quer ver sangue e Exato. pústulas, né, e Aham. pus, e coisas mais emocionantes. Então a gente esquece muito daquela fisiologia, daquela anatomia, daquela bioquímica dos primeiros períodos de medicina, né? E, no entanto, como é necessário voltar a isso, né? E como não se faz isso? Quer dizer, a gente tem muito eu acho que a gente tem na prática clínica diária, o que a gente vê é que as pessoas ainda têm um conhecimento muito superficial, que o estudo, gente muito boa que estuda muito, mas sobretudo na área clínica, talvez não se aprofunde o suficiente no estudo da Sim. bioquímica. E quando a gente fala em nutrição, quando a gente fala em alimentação, estamos falando basicamente em bioquímica, né? Estamos falando no efeito que esses nutrientes, micro, macronutrientes, que essa glicose, que esse cálcio, que esse magnésio, vão ter nas nossas células. E a partir daí, os efeitos fisiológicos e na falta deles, ou no defeito deles, ou no excesso deles, os efeitos patológicos, né? E Então, você eu falou uma acho. coisa interessante, Regina, que porque essa questão bioquímica é uma questão tão importante, e assim, eu vejo na medicina que se confia nos miligramas ou nos microgramas de uma droga, né, que vai Sim, fazer um determinado efeito, mas a gente entra em contato com quilos de alimentos, né, às vezes até durante um sim. próprio dia você come, Uhum. chega a comer 1 quilo de alimento, eu facilmente como, e não se dá a devida importância para Não, isso. Né? não, não se conhece, não se estuda, não se trabalha. O problema do exercício da medicina clínica, eu não passo pela cirurgia porque eu acho que a cirurgia é um processo diferente. Bom, já deu errado, né? Exato, tem Já que deu consertar, coisa né? aí tem que consertar, tem que cortar e costurar porque não vai ter jeito. Mas na medicina clínica, ainda há um enorme. E eu acho que isso falam assim, não tem problema, os médicos. Eu acho que não é culpa dos médicos. Eu acho que tem alguns médicos. Eu sou uma pessoa curiosa, gostei disso e fui correr atrás. Mas não é a formação que eu tive. Sim, Ninguém me contou isso quando eu estava na faculdade, ninguém me contou isso quando eu estava fazendo a residência médica, quando eu fiz curso de especialização, quando eu fiz pós-grado. Ninguém me falou isso. Foi uma conclusão a qual fui chegando, né? Quase que de uma maneira um pouco autodidata. E agora eu sim me sinto acolhida num grupo, né, de gente muito boa, sei lá, não sei, começando com o blog do Dr. Souto, começando com, enfim, toda a turma, né? Que faz low carb, que estuda e que compila dados. A gente tá no grupo da Rebelião Saudável, né? Vai trocando ideia, vai trocando artigo e tal. isso. Então eu me sinto bastante acolhida, porque durante um certo tempo, a busca foi muito solitária. Eu A, a, acredito, a eu busca acredito. dessas soluções foi solitária, até porque eu sou bem mais velha do que a maioria das pessoas que estão nesse grupo, então foram 20 anos de tentar legitimar umas coisas que eu achava que faziam perfeito sentido, mas que eu tinha que futucar muito para achar. Claro que com o advento da internet, com o Google e com publicações médicas no Google, tudo isso mudou muito. Então, o cara está publicando na Tailândia e daqui a 10 minutos você pode Exato, ler aqui. Então, hoje em dia não sabe quem não quer, né? é Mas durante verdade. muitos anos foi uma busca um pouco solitária, a verdade é essa, né? Verdade, verdade. E hoje com essa infusão tão grande de informação, a gente acaba tendo ao mesmo tempo um desafio, né? Porque da mesma forma que Sim. tem a gente buscando conhecimento, tem sempre aquela galera que está falando que pão com doce de leite é melhor para o pré-treino do que ovo, né? E acaba gerando um desafio, porque a gente acaba tendo que esclarecer muita coisa, né? Sim, sim, a gente fica dando aulinha, ficando chatinho o tempo todo, né? Eu hoje em dia estou num ponto, quer dizer, eu acabei de me aposentar pelo INSS, né? Então hoje eu estou ficando aquela velha rabugenta, e quando me falam alguma coisa, hoje em dia, quer dizer, claro, durante a vida a gente fica melindrado, hoje em dia eu já me sinto assim, sabe,
aquelas senhorinhas inglesas que paravam o trânsito com guarda-chuva, né? Porque a idade te dá uma certa autoridade que o mais jovem talvez você não tenha, né? Então, hoje eu me sinto no direito de dedo na cara de qualquer um e falar: estuda, filho, estuda, porque tu não sabe da missa metade. Mas durante muito tempo da minha vida eu me sentia assim, melindrada, né? E até às vezes, quer dizer, já me encontrei no consultório com pacientes evoluindo bem de uma síndrome metabólica, uma resistência à insulina, com um quadro, revertendo um quadro de diabetes, e de repente esse paciente sumir 2, 3 meses e voltar, e voltar sei lá, com alguns quilos a mais. Porque o cardiologista falou que... Gente, dá um desespero aquilo, porque você... Pelo amor de Deus, nesses casos até me surpreende, porque eu tenho um professor, foi na época que eu comecei a fazer ortomolecular, que eu tratei uma moça que tinha feito tratado um câncer de útero e tinha feito radioterapia, e ela tinha uns problemas gastrointestinais enormes e uma candidíase crônica recorrente, e ela sofria horrores com isso. E eu, na época, tratei ela, e ela melhorou muito. Enfim, tempo depois, o oncologista dela, que tinha sido meu professor na faculdade, já era um senhor bem velhinho, me telefonou e me perguntou sobre, enfim, qual era a base daquele tratamento que eu tinha feito. Aí eu expliquei, conversei com ele um tempão e tal, e ele passou a me encaminhar alguns pacientes com circunstâncias parecidas, e eu na época era bem mais jovem e tal, e me deixou muito satisfeita no senhor, importantíssimo para o oncologista. E um dia eu perguntei, falei: doutor, me diga uma coisa, por que o senhor fez isso, né? Porque tinha mais intimidade com ele, e perguntei: você veio me procurar por quê? Porque normalmente, né, tem uma reticência e tal. E ele me respondeu com uma frase que eu achei sensacional. Falou assim: olha, eu trato de pacientes muito graves, e com problemas muito sérios. Então, se um paciente meu melhorar porque tomou uma infusão de ervas que um pastor lá do alto da montanha deu para ele, eu tenho obrigação de ir atrás do pastor para saber o que tinha nessas ervas que melhoraram o meu paciente. Não posso ter preconceito né? Mas acontece que ele era um homem sábio. Ele era um excelente médico. Então ele corria atrás de conhecimento de coisas que ele, de repente, não... Então eu acho que essa humildade que esse homem tinha, que era, ele já é falecido, já nasceu com muita idade, mas para mim foi uma lição de vida, dizer: cara, eu não posso rejeitar alguma coisa, muito menos só porque eu a desconheço. Eu acho isso muito empobrecedor, né? Eu posso não concordar com você, mas eu garanto que eu vou futucar lá para saber, será que esse cara falou a verdade? Exato. Porque, exato. Né, Deus que me livre nessa altura da vida de ser dona da verdade. Né? Claro, eu penso exatamente da mesma forma, Regina. Eu acho que o fato da gente acreditar ou não muda o fato. O fato, ele existe. O fato, se eu acredito ou não, o problema é meu. Né? Exatamente. Até porque a gente tem, enfim, muitos filtros, né? E filtros de todas as espécies, muito preconceito, né? Eu diria são filtros, são preconceito, né? Preconceito isso que é um conceito prévio, né? De que é uma coisa que você aprendeu, e você pode ter aprendido errado. Ou você pode ter aprendido, como é o meu caso, eu me formei em 1983, muita gente boa não era nem nascida nessa época. Então, era o que tinha na época. Né? Quando as pessoas me falam assim, por exemplo, a gente sempre fala do Ansel Keys e da teoria do colesterol, eu não acho que ele fosse mal intencionado. Eu acho que as más intenções viram depois, né? Quando viram como toda essa coisa virou lucrativa. Mas ele acreditava piamente naquilo, e talvez com o que tinha na época, aquilo fazia algum sentido. Né? Eles necropsiavam os cadáveres e viam que onde tinha tido infarto tinha muito colesterol. Ele chegou à conclusão de que colesterol é igual a infarto. O que não é admissível em 2020... tem gente que continua repetindo isso, que essa hipótese que foi formulada em 1958 e virou uma pós-verdade, basicamente por quê? Porque colesterol tem que ser mantido muito baixo, porque senão como é que vai viver toda a indústria do medicamento quando as estatinas são os remédios mais vendidos do mundo, né?
E o Exato. segundo são os inibidores de canais de próton, né? Os prazóis da vida, para Aham. tratar azia e gastrite, então, que todo mundo tem, porque come coisa que não deveria, que altera o pH do estômago, que fermenta demais, enfim, que destrói o processo digestório inteiro, aí a pessoa fica arrotando e se queimando e dá-lhe o omeprazol para dentro, porque a ninguém ocorre dizer, vamos prestar um pouco de atenção na dieta dessa pessoa Isso, vamos mudar e a ver alimentação. e mudar a alimentação, porque, sei lá, 85% das azias e mais digestões enfim, aerofagias da vida melhoram simplesmente retirando o trigo e o açúcar da alimentação, sobretudo o trigo, né? Exato, Sobretudo o exato. trigo. E, Então, e tem tudo a e é ver uma com coisa tão, tão, é tão simples, né? tão E ao mesmo simples. tempo foi tão Exato. complicado de embutir na cabeça de gente que deveria ler, deveria se dar o trabalho de procurar o porquê, né? Então, Deveriam. No entanto, ainda estamos nessa. Você vai morrer se você fizer meia hora de jejum intermitente e você vai ter um. Eu tenho relatos de pacientes que me comentam que um determinado médico levantou da cadeira quando ele falou que estava fazendo low carb, como se fosse um anatema, como se fosse um sortilégio, aham, aham. sabe, uma coisa assim do mal, rasgando as vestes, como faziam os sumos sacerdotes, né, que se rasgavam todos perante as É, blasfêmias. Eu acho que que eu digo, a idade me ajuda a mandar essa gente às favas, dizer, ó, meu filho, vai exato. procurar, olha, abre um livro qualquer, vai abrir um artigo qualquer de medicina, lê, aprimora teu senso crítico, estuda, e depois tudo bem, a gente conversa, a gente não precisa concordar. Mas, né, Claro. porque as pessoas. Ah, não, porque sei lá, ovo faz mal. Nessa altura, gostando como eu gosto de bioquímica, não quero que me diga se uma coisa faz mal ou faz bem. Quero que me diga por quê. Por Exato, quê? A mais exato. B igual a C. Claro, medicina diz, medicina não é 2 mais 2 não é 4. Eu tenho que discordar disso. Eu acho que a gente não sabe somar direito ainda. Não conhece, Boa. não tem, né, não temos ainda o conhecimento bioquímico e de fisiologia. Ah, o Felipe tá de onda. Vai tirar a bolinha na cachorrinha lá, vai. Tá me tirando a concentração. Mas, enfim, eu acho que isso, eu acho que eu hoje em dia me sinto um pouco no direito de ir um pouquinho de dedo na cara de determinadas pessoas, porque eu acho também esse comportamento extremamente ofensivo. Eu não sou picareta, eu estudo, eu gosto do que eu faço, eu acho que eu trabalho direitinho, até porque com 37 anos de profissão, alguma coisa eu aprendi, né? Então, alguém que nunca ouviu falar do assunto, me desacreditar, me irrita muito, né? Me irrita muito, né? Então, Assim, hoje em dia, meio que eu perdi a paciência. Regina, você tem toda a razão, porque eu acho que é muito mais picareta aquele que dispensa uma nova informação e não investiga do que aquele que está Uhum. sugerindo essa nova informação, né? Sim, até porque, sabe que o médico é um xamã, né? É uma profissão xamânica, somos ainda os bruxos da tribo, né? Sim, sim. As pessoas têm medo, tem um certo medo de que você possua algum conhecimento arcaico, recôndito, que tem quase que um poder de vida e de morte, né? Em cima da vida das Exato, pessoas. Então, as pessoas. exato. É. Quer dizer, hoje em dia eu faço mais clínica somente no consultório, mas obviamente eu já ralei muito no hospital, já dei muito plantão, já fiz muito plantão de pronto-socorro, de CTI. E o olhar dos pacientes quando entra é tipo. Você não é questionado. E eu acho que isso pode nos contaminar de alguma maneira. E eu acho que de alguma maneira, em alguma época da minha vida, eu já fui contaminada pela síndrome do jaleco branco, né? Sim, Você começar a achar que realmente tem as respostas. E depois começar a dar você começar a ter alguns não tanto sucessos ou algum fracasso. E são umas porradinhas boas que te fazem descer ao planeta Terra e falar, não, peraí, eu não sei tudo, então vamos voltar, né? Vamos ter um pouco mais de humildade. E eu acho que isso às vezes falta um pouquinho
em algumas pessoas. Mas imagina, não acho que seja só. Eu acho que essa soberba tem em todas as áreas, né? Não acho que seja só na medicina. É que Sim, a sim, gente apanha sim. todo dia, né? A gente apanha todo dia, então, mas não, claro que em todas as áreas tem gente que sabe o que faz e que tem ponderação e que tem humildade para fazer e tem gente que não, né? E normalmente os que não, normalmente eu acho que o estudo te faz ser mais humilde porque você chega, cara, eu não vou conseguir aprender tudo, jamais. É tanta informação, sobretudo hoje temos tantíssima informação, né? Você é alguém que gosta muito de publicar papers e artigos e tal. Gente, é muito difícil você ter uma vida, cuidar de uma casa, de uma família, Exato, sair para dar uma exato. volta e comer um churrasco e ainda estudar isso tudo, né? É, Então, é quase que impossível. Eu nunca vou saber isso tudo, então é melhor eu manter a minha bola baixinha, porque aí exatamente. eu Eu vou dar penso menos exatamente, vexame, né? eu penso exatamente dessa forma. Eu penso exatamente dessa forma. Às vezes, sabe, Regina, eu digo até para a Gabi, minha namorada, eu disse, às vezes eu fico, eu começo a ler um paper, começo a ler um estudo e fico animado com aquilo que eu estou lendo, e daqui a pouco o estudo, o cara cita uma bibliografia e você quer ir para a bibliografia, você fica, meu Quem Deus, falar que vou correr. você fica, Eu já, caramba. eu já, me, já, me, eu já me aconteceu de ter que fechar o computador, porque começou a ficar zonza, porque Isso, tem exatamente. uma hora que você quer correr atrás de tudo. E eu tenho, eu acho que eu tenho uma certa capacidade de abstração, então eu vejo não é que eu veja, mas eu consigo, às vezes, imaginar aquela estrutura molecular na minha frente, né? Aquelas reações químicas meio que como Aham. se fosse um desenhozinho, né? Então, quando eu começo a ler, sobretudo alguma coisa que é nova para mim, e às vezes tem aquela coisa que você fala assim, meu Deus, eu nunca ouvi falar nisso. Aí me dá um autêntico desespero, né? Eu vou lá. Exato. Então, já teve vezes de me dar a sensação de vertigem. Também não sei se é a idade, me dá uma tonteira assim, fala assim, para um pouco, né? Mas eu acho que essa empolgação também é necessária, né? Eu tenho isso também. Eu tenho que estar, porque tem hora que você não consegue parar, né? Querendo ficar craque naquilo. E não há como, né? A gente pode É, saber um pouco e manter a bolinha baixa, que aí eu acho erra que menos. eu acho que a única coisa que sabe tudo é o Google mesmo, e se a gente tem Sim, que ter humildade para perguntar para ele de vez em quando, porque para perguntar de ele, vez em quando, exatamente. é. Regina, eu sei que você trabalha muito nessa área de low carb e tudo mais, e você, assim, teu Instagram é um poço de inspiração com umas frases assim super diretas e super contundentes, eu adoro, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do paradigma evolutivo, né? Sim, Por que é tão sim. importante a gente entender de onde a gente vem, né? Acho que teve uma frase que você colocou dizendo que a gente era uns sapiens pelados, né? Eu gostei muito daquilo Depilado. ali. Eu sabia depilado. Nós somos Depilado, nós isso. nós nos depilamos mais, né? Nós tiramos, os homens fazem a barba, as mulheres tiram pelo de tudo que é canto. Mas, na Uhum. realidade, por mais que sejamos depilados, nós somos evolutivamente idênticos. Quer dizer, a nossa espécie não modificou praticamente nada nas últimas dezenas de milhares de anos, né? Nós somos muito iguais, nós somos filhos somente dos coletores caçadores, até porque nós temos, hoje em dia, convivendo com os urbanitas, com os indivíduos nas áreas urbanas, ainda temos seres humanos vivendo em condições paleolíticas praticamente, né? No Sim. Brasil, então, nós temos uma população ainda importante de silvícolas que vivem em condições muito semelhantes aos coletores caçadores, então nós não podemos, quer dizer, nós tentamos nos enganar, nós temos um tablet e um iPhone e vivimos de likes e fazemos mecha no cabelo e, enfim, compramos uma picape ou o que for, mas nós somos sapiens, não escapamos a isso. E, e quando tentamos nos afastar desse caminho, é a doença. E o que a nossa civilização trouxe, quer dizer, claro, a civilização trouxe muita coisa boa, óbvio, né? Não sei se eu queria ficar largada e pelada no meio da selva, como né, tem um programa de televisão que faz isso. Eu não sei se eu gostaria disso. Eu gosto de viver em cidade, gosto de ir nas boutiques, e eu gosto dessas coisas, não é que eu não gosto. Mas, assim, o nosso modo de vida fez com que
tudo que representava para os nossos ancestrais uma vantagem evolutiva, hoje em dia é doença. Nós, né, os indivíduos que facilmente, por exemplo, armazenariam gordura, que são aqueles que teriam mais facilidade para armazenar gordura, eram os que mais possibilidade de sobrevivência tinham, né? Aqueles indivíduos com menos expressão de receptor de insulina, aquele magro bem ruim, digamos assim, né? Que tem maior expressão de receptor de insulina, talvez no músculo queima mais, tinham menos possibilidade de sobrevivência no meio mais rústico, né? Com menos comida. Sim. E hoje isso desenvolveu a resistência à insulina e obesidade e uma porrada de doenças associadas, né? O indivíduo que tem uma alta reatividade imunológica hoje em dia tem uma doença autoimune, porque, né? Então, essas mudanças adaptativas que eram essenciais para a sobrevivência para os nossos ancestrais, o nosso modo de vida que não respeita essa ancestralidade, que não respeita essa simbiose com o meio e com os nutrientes e que inventou do nada, por puro e simples interesse econômico, nos viciou em comida. Porque eu acho que a pura realidade é que na segunda metade do século passado começaram a se formular essas teorias do colesterol e tal, que eu digo, que eu acho que eram bem intencionadas porque era a informação que se tinha na época. Mas isso primeiro criou reputações intocáveis. Então, o que o Dr. Ansel Keys tinha desenvolvido e o FDA praticamente preconiza até hoje, já com algumas ressalvas, mas, né, então era uma reputação ilibada, intocável. A reputação do colesterol também, e a reputação da aveia também, quer dizer, são intocáveis. Por que são intocáveis? Porque se vende muitíssima aveia no mundo, o Kellogg's, o sucrilho, enfim, e ainda com o coraçãozinho lá desenhado. Então, a gente tem margarinas com o coraçãozinho, aveia com o coraçãozinho, um monte de porcaria, óleos vegetais para porcaria do coraçãozinho. Por quê? Porque estão associadas àquela teoria, aquela hipótese que nunca foi realmente comprovada de que o colesterol fazia mal ao coração. Então, tudo aquilo que não tem colesterol, não importa o quão inflamatório seja, vai fazer bem ao bendito coraçãozinho que está desenhado na embalagem. O que se conseguiu com isso? Desde 1970, praticamente, quantas gerações? 5 gerações de viciados em comida, porque aí começou a se desenvolver toda uma série de alimentos com base nos cereais, e claro que os alimentos com base nos cereais não são tão palatáveis, não são tão gostosos quanto os alimentos como a carne, por exemplo, não tem um umami, não tem nada, né? Então começaram a ser, aí sim, a partir dos anos 80, quando começou a se procurar aquele bliss point, aquele ponto de aditivo que fazia o alimento perfeitamente palatável, aí que a epidemia da obesidade explodiu, porque nós ficamos simplesmente viciados em comida, viciados na gratificação imediata, né, do Dorito, do sucrilho, do refrigerante, e aí a vontade de comer prevaleceu em cima da fome, a vontade de gratificação por comida ficou fácil, porque é uma droga legal, né? Você não tem que subir morro, você não tem que tomar tiro para arrumar E barato, né? Uma traquina, e muito barata, porque são insumos muito baratos, todos eles confeccionados. Quer dizer, nós criamos uma... tanta desinformação que nós criamos um medo dos alimentos nutricionalmente densos, né? Como, carne tem proteína demais. Nem sabe, não tem noção do que é proteína demais, não sabe nem. Porque hoje uma pessoa me perguntou, mas carne vai fazer mal ao risco, porque o meu médico falou, eu falei assim, que médico é esse? Que em primeiro lugar não sabe qual a quantidade de proteína necessária por quilo e por dia. Em primeiro lugar tem isso. Então, o que é demais? Você comer o boi inteiro e palitar o dente com chifre? Isso é demais? Não é sabe, é isso, demais. Mas eu não aceito mais esse tipo de colocação. Demais por quê? Quanto é demais? Então, o senhor me conte quanto é necessário para uma pessoa, para um adulto, necessário de proteína por quilo por dia. Se as pessoas sequer sabem, quando falam em um bife,
Não estão falando em 100 gramas de proteína, estão falando em 100 gramas de bife, né? Que Exato, a quantidade de exato. proteína é bem menos. Então, ah, a gente trocou essa alimentação nutricionalmente densa, que dá saciedade, que fornece os nutrientes adequados, e tem medo dela, porque carne vermelha faz mal, porque carne vermelha apodrece, porque carne vermelha provoca câncer, porque o colesterol aí, meu Deus, né? E nós entupimos assim desenfreadamente de açúcares, farinhas e gordura hidrogenada. E, quer dizer, feita de óleos vegetais altamente inflamatórios, né? Então, olha, o despropósito que nós criamos disso, nós temos medo de comida e, no entanto, temos a necessidade, um vício por produtos alimentos, não chamam nem de comida, produtos Sim. comestíveis, né, altamente palatáveis e enormemente viciantes, porque você não consegue comer sei lá, um chocolatinho daqueles zumbis você não consegue. Até eu sempre eu me coloco como cobaia às vezes, né? Sim, sim. Quer dizer, não, eu tenho um hábito alimentar, realmente eu faço o que eu predico, eu não compro pão na minha casa, não tem açúcar na minha casa, então, né, eu gosto de um bom bife grelhado com meia dúzia de vegetais e um pouco de abacate também. Então, eu faço realmente o que eu predico. Mas em ocasiões, eu já me peguei, quando não tinha mais nada para comer, eu estava na casa de terceiros, que realmente aquela batatinha frita de pacote. Ah, você vai comer só para um salzinho na boca. Mentira, você vai detonar o pacote inteiro, não importa o quão educado nutricionalmente você seja. Se você tem a É oportunidade, você vai incontrolável, um comer tudo. desejo É incontrolável. incontrolável. Né? Porque é delicioso, realmente. Né? Exato. Aquelas batatinhas. Já me aconteceu isso, eu precisar de sal e eu tenho, sabe, estou meio baixo. Pegar lá uma batatinha frita, pronto, na nossa, vou detonar o pacote inteiro. Né? Então é uma É. coisa realmente, uma química muito perversa. E disso ninguém tem medo. O doutor que não sabe quanta quantidade de proteína que o paciente pode ingerir, não tem medo dessa composição que é maléfica em por N motivos. Né? É maléfica por ser uma composição altamente inflamatória, por ser uma composição que vai gerar resistência à insulina, quer dizer, portanto vai ser engordativa, etc, etc, etc. E, sobretudo, acho que acima de tudo, porque é muito viciante. Então, vai perverter completamente o ato de comer. O ato de comer, que é um ato essencial de sobrevivência, nós usamos ele de maneira perversa para saciar uma vontade imediata, para se satisfazer, porque está triste, porque está alegre, porque, ai meu Deus, eu preciso, 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 e a gente fica vendo uma formiga louca rodando os cantos da cozinha o dia inteiro. E o resultado está aí, né? Você sai nas ruas e as pessoas estão imensas, né? Eu sempre falo que nós realmente temos uma pandemia viral horrível, que está levando muita Sim. gente pela frente, papapá. Mas quem é a pessoa mais prejudicada quando pega quer dizer, há exceções, mas enfim, 75% das pessoas internadas no CTI por Covid-19 são pessoas com resistência insulínica. Então, e é uma pandemia que mata, sei lá, 40 milhões de pessoas por ano. É. Então, É, a que é, gravidade, se você compara com, né? é a Compara verdadeira pandemia, né? é a pandemia que realmente está nos transformando nos seres mutantes para o mal, mal, porque o nosso corpo ele é desenhado para sobrevivência. Né? Então, todos nascemos com um metabolismo magro, Sim. com um organismo magro. Né? Enquanto estamos ali, claro, tem relatos e tem trabalhos que dizem que a composição do leite é materno, enfim, se a alimentação da mãe, claro, se a alimentação da mãe é boa, a qualidade do leite vai ser melhor. Claro. A das vacas também, isso é, né? Claro, nós somos o que comemos. Mas a pessoa, durante o aleitamento exclusivo, a pessoa está ótima, tem um número X de adipócitos, de pré-adipócitos e vai. Na hora que se introduzem, começam fórmulas e mingaus, e com 4 meses tem que tomar suquinho de laranja, pelo amor, né? Você tem que ir lá com a colherzinha, o bebê nem consegue, cospe aquilo, mas enfiando a colherzinha de suco de laranja na goela abaixo do coitadinho. Quer dizer, as crianças estão tendo contato com produtos comestíveis com menos de 1 ano de idade, né? Não com alimento, quando deveriam ser, primeiro, dentro do possível alimentados exclusivamente com leite materno. Por quê? Porque na hora que você começa a
a entrar o açúcar e começa a entrar os alimentos industrializados, nós começamos a desenvolver um metabolismo de gordo. Porque o organismo tem que administrar aquela glicose toda que estamos colocando para dentro. Quer dizer, você não pode ficar com glicose elevada no sangue, porque isso faz mal. E qualquer célula sabe disso, como qualquer cidadão sabe disso. Então, a insulina está lá, dá-lhe pico de insulina para tentar, né, vai tirando aquilo, vai atochando o triglicerídeo nas células gordurosas. E vai. Então, na realidade, o fato de engordar é uma resposta fisiológica e uma tentativa de sobrevivência. Exato. Né? Porque nós fomos desenhados para isso. Nós fomos desenhados para engordar na fartura, para ter o que queimar na fome, né? Na hora que não havia comida. Né? Mas nós conseguimos criar um mecanismo perverso disso, de um metabolismo gordo, onde essa criança já vai criar muito mais adipócito e já vai ser uma pessoa muito mais predisposta a engordar sempre, porque vai ter mais células gordurosas, né? Então, e vai ter todo o mecanismo enfim, de sobrevivência dele vai ser criado em volta de ter um peso corporal maior do adequado, e vai ser muito difícil sair daí, muito difícil. Então, estamos fazendo tudo errado, né? E ao mesmo tempo tem isso, você fala low carb, nossa, o doutor se rasga todo e vai embora porque fica chateadinho, né? É muito... enfim, é um paradoxo assim que eu vivo todo santo dia, isso. Eu escuto isso todo santo dia. Então, é verdade. É complicado. E assim, a gente começa já a preparar, infelizmente, né, já se começam a preparar as crianças para serem adultos que vão precisar da indústria farmacêutica, né, que a gente já começa a plantar a lucratividade, né, a indústria farmacêutica planta a lucratividade já desde pequeno, né? Porque a medicina é feita, não é só a medicina, a nossa sociedade é uma sociedade pilulizada. Nós temos uma pílula para cada coisa. Temos pílula para felicidade, para tristeza, para falta de sono, para excesso de... tem que tomar remédio para emagrecer, para engordar, para tratar o diabetes, que isso vai provocar, para tratar a pressão arterial. Qualquer resfriado, qualquer coisa, você tem que ter o tratamento sintomático, porque a gente não aguenta uma dor de cabeça. Então, a gente está imerso numa ideia de que tem que ter uma pílula para qualquer coisa. Graças a Deus, nós temos pílulas para qualquer coisa. Porque claro que tem, porque as pessoas falam assim, você não usa alopatia? Óbvio que eu uso alopatia. Eu tenho um receituário e não tenho medo de usá-lo, né? Mas, gente, há um excesso né? E quando você fala, não tem que modificar a alimentação, não tem um remédio para isso? Exatamente. Não tem remédio, porque como é que um remédio vai consertar o estrago que você está fazendo 7, 10 vezes ao dia? Não é uma coisa assim isolada, porque uma coisa isolada não vai fazer mal. Você pode sair amanhã se empanturrar de bolo. Provavelmente, se você tem uma boa alimentação, vai passar mal. Vai te dar uma ressaca de açúcar, né? E pronto, e talvez um piriri, e acabou. É que as pessoas fazem isso. Começa no suco de laranja com café com leite e açúcar pela manhã, com barrinhas de cereais e pão de queijo no meio da manhã, ou mais um cafezinho açucarado, e fazem isso 2 ou 3 vezes durante a manhã, e depois vem aquele almoço com um tiquinho de carne vermelha, porque carne vermelha é um horror, a maldição, e faz muito mal. E aí arroz, feijão, farofa, macarrão, e uma folha de alface pairando lá, só para dizer que comeram salada. E sobremesa, e refrigerante, ou suco de laranja, porque ninguém bebe água com a refeição, né? Exato. Isso quando não vai a cervejinha, já o vinhozinho no almoço, que aí você já sai bem-humorado e tal. E aí à tarde, aquela sonolência pavorosa, e o biscoitinho e a barrinha, e o refrigerante, e aquilo tudo. E aí chega em casa e a pessoa fica... Quando chega em casa, a pessoa está parecendo já uma máquina de roer, né, e biscoitinho, e torradinha. Então, nós ativamos esse mecanismo 6, 7, 8 vezes ao dia. Nós segregamos hoje em dia, quando voltamos um pouco ao sapiens, né, ao nosso ancestral, nós segregamos num dia mais insulina do que o nosso ancestral segregava a vida toda. É verdade, é verdade. E tem uma pílula para isso.
Não, mas eu tenho um Sério, não chicote tem? aqui atrás da porta, posso tirar uma coça, me dá vontade de ir. Porque Exatamente. realmente, né? Quer dizer, nós estamos pisando, estamos botando aquele, sabe, aquele sapato que te machucou, que fez uma bolha enorme no teu calcanhar. O normal no dia seguinte é sair de chinelo, de pantufa, né? Não é botar aquele sapato para te destruir o pé de novo. E em relação à alimentação, insistimos no erro, perpetuamos o vício e as consequências são esmagadoras, né? As pessoas estão, aos 40 anos, que digo 40 anos, infelizmente eu estou vendo isso muito mais cedo. Eu ouvi relatos, não sei, do Felipe, por exemplo, que dizia que aos 27 anos já vinte estava e sete com anos, pois é. resistência à insulina. Isso eu escuto, eu vejo nos meus pacientes todo santo dia como é que um homem de menos de 30 anos, gente, 30 anos, eu tenho 62, é a idade dos meus filhos, como é que um homem de 30 anos está bichado? Claro, é resistência à insulina, a criatura vem já com a pancinha, as pochetinhas, quer dizer, já esteticamente já tá um bagaço, né? Viciado em comida, resistência à insulina, a pressão já começou a dar aqueles picos de pressão, glicose já está lá em cima, insulina lá em cima, ou então Testosterona acontece insulina. baixa. Exatamente, insulina elevada, cortisol elevado, não produz testosterona. Né? Então, aí, não posso tomar hormônio? Não, claro que pode tudo. Mas não é muito mais fácil consertar todos esses erros, que a testosterona vai lá em cima de novo. Então, eu acho isso desesperador, porque cada dia a gente é mais jovem. Gente mais Exato, jovem. exato. As meninas estão ovário micropolicístico, porque, claro, temos uma relação intrínseca entre a insulina e os outros hormônios. Quer dizer, o nosso sistema endócrino é uma engrenagem, né? Tudo vai, é uma Exato. E rodinha sim, sim. que dá corda na outra, que dá corda na outra. Então, na hora que a gente desenvolve uma resistência à insulina, que nós estamos com picos absurdos de insulina todos os dias, além de todos os fenômenos inflamatórios que decorrem, né, do papel de insulina no papel direto e é engraçado que a insulina tem uma dupla função, né? Tem um paradoxo entre a insulina e a reação inflamatória, porque a falta de insulina atrapalha a reação inflamatória. Quer dizer, o diabético, por exemplo, tem muito problema inflamatório agudo, Sim. né? E, no entanto, o diabético do tipo 2, que tem picos de insulina, que tem excesso de insulina, tem uma inflamação crônica Crônica. É. constante, né? Crônica, está sempre inflamado, sempre com essa resposta, sempre com esse acesso de macrófagos e células inflamatórias e distúrbios imunes infiltrando nas células, porque as pessoas não sei, às vezes acho que não têm muita noção do que, quando a gente fala de inflamação crônica subclínica, é porque todo aquele tecido gorduroso está cheio de células que deveriam atender a inflamação, que deveriam atender a imunidade, e estão lá entulhadas lá com um monte e segregando citoquinas inflamatórias, quer dizer, um organismo muito mais propenso ao trombo, à pressão alta, à broncoconstrição, à asma, a qualquer problema inflamatório, Sim. psoríase, enfim. Então são pessoas profundamente doentes, né? Profundamente É, doentes por uma única razão, porque comem tudo errado. E é desesperador a dificuldade de que as pessoas entendam isso, não que entendam, entendem, mas de que levem isso para a própria vida e corrijam os erros. É muito, muito, muito complicado, porque a influência da propaganda e do hedonismo e da vontade de ter esse prazer imediato é muito, muito grande. Então é muito exato. difícil. Eu tenho uma amiga que o marido dela, quando eles casaram, o marido dela tinha o peso normal, ele tinha tipo, sei lá, 70 quilos. Hoje ele está Uhum. pesando 120 quilos. E pegou Covid e foi Uhum. hospitalizado, porque a pessoa que aumenta 50 quilos, ela pega Covid e vai ser hospitalizado, foi pro ventilador, Vai ser assim. Uhum. nesse meio tempo da infecção, fez conferência com as filhas e ficou assim super tocado, chorou, né? Saiu de lá, tá comendo pizza, tá tomando refrigerante, comendo coxinha, não mudou nada.
Tá Não. entendendo? Assim, a pessoa tem um Desesperador. wake-up call desse, né? Sim, 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 E sim. fica desse modelo, Fica. né, eu acho impressionante isso, né? Assim, eu sempre fui muito temeroso dessas coisas e por isso eu tento me cuidar ao máximo, né? Sim. Porque eu penso assim, cara, eu tenho certeza que assim, se eu comer um pouquinho a mais ou eu ganhar um pouco mais de peso, isso não vai ser legal para mim. E a Não gente vê vai. pessoas que vão aí para esse extremo, né? E não se Sim, tocam não se fala. é, Não, porque em 3 gerações isso virou uma. Normalizamos isso. A verdade é que nós normalizamos o erro como exato, sociedade, exato, né? exato. E as pessoas não admitem a possibilidade de ser de outra maneira. Inclusive, teve uma pessoa que me falou assim, ai, mas a sua vida vai ser tão triste, sem pão e sem cerveja. Não, porque eu tenho intolerância a glúten, não a lagosta, né? Muito bem, obrigada. Exatamente. O dia que a Exato. lagosta com champanhe me causar problema, aí eu realmente vou ir. E não posso ir a Paris, né? Agora eu não posso ir a Paris, não posso ir para lugar nenhum, mas enfim, se eventualmente eu ainda posso ir a Paris de vez em quando e tomar uma champanhe, e de vez em quando eu posso comer uma lagosta, não vou ter problema nenhum. Agora, comer pãozinho francês pela manhã e tomar cervejinha, já passei desse capítulo, eu já tive eu acho que o meu processo não foi nem pela saúde, foi pela piruíce, sabe? Eu virei uma perua chique, então não estou nem um pouco preocupada com a falta de pãozinho francês na minha vida. Caviar e lagosta até aceito, mas enfim, estou brincando, né? Mas assim, Boa, não, porque boa. eu acho que né, eu acho que as pessoas, aquilo está tão encroado, e é engraçado que é uma coisa muito nova. Sim, Você vai dizer, não, o pão não é novo. Realmente o pão não é novo. Os romanos viviam de pão, viviam 30 anos. Os gladiadores comiam mingau de aveia. Claro, eram escravos marcados para morrer, comiam o que tinha, né? Se você exatamente. desse uma boa perna de carneiro assado, garanto que iam dispensar Não o ia mingau de aveia. dispensar nunca. E os gladiadores eram gordos porque interessavam, já escolhiam homens que eram naturalmente fortes e interessavam uma boa camada de panícula adiposo, porque uma facada demorava mais para matar, né? Mas Exatamente, a exatamente. dieta dos gladiadores, porque tem um cara lá que comendo só folhas de alface bateu não sei que recorde. Tudo bem, eu acho que existem esses casos, e Claro, enfim, a gente claro. tem. Mas a gente não pode generalizar, né? Não pode dizer que, Exatamente. sendo que a história da veia foi uma história que começou por um fanatismo religioso. Foi uma mulher que teve uma visão, né? Agora não vou me lembrar do nome, mas está aí a história do Kellogg's, enfim. Essa Ele teve uma é a visão Ellen onde não. White. Isso. E não podia comer mais animais e tinha que comer aveia, e aí aveia. Outro dia uma pessoa ficou me dizer por que eu falava para não comer pão se era o alimento de Deus. Não, não é o alimento de Deus. Aliás, eu gosto de usar um argumento religioso com meus pacientes, porque eu falo, cara, você é uma obra perfeita de Deus. Nós somos uma usina bioquímica de uma complexidade absurda, né? Nós temos reações químicas muitas conhecidas e muitas desconhecidas, nós conseguimos elaborar um monte de coisa. Né? E vamos, quer dizer, nós temos a obra toda de Deus, da natureza, de carne, de vegetais, enfim, temos o sol para tomar, temos o campo para correr, temos o mar para nadar, temos isso tudo. E nós afrontamos a natureza desse jeito, e depois do que? Rezamos por um milagre. Aí Deus vai olhar e vai dizer, a vaca tá cavaco, tá aqui comendo um monte de porcaria Pois é, daquelas não e é? da Nestlé. Eu te dei, Alguém tem que eu te fazer a dei parte, bicho, né? ué, te dei bicho, planta, sol e água, que era tudo que a gente precisava, e as pessoas inventando moda e achando que a minha vida é triste porque eu não como pãozinho francês pela manhã. Não. Nesse aspecto, doutora Regina, já que a gente falou aí sobre pão, sobre lagosta e tudo mais, na sua visão e nos seus estudos, nós somos carnívoros, veganos ou onívoros? Eu acho que nós somos, exatamente pela nossa natureza de sapiens, porque aqui no Brasil é uma realidade. Eu acho que, por exemplo, os homens primitivos, como os primitivos que ainda moram nas selvas brasileiras,
aqui se plantando tudo, tem fartura de tudo o ano inteiro. Mas eu me coloco nos meus ancestrais. Eu vim da Europa, onde tem um clima mais extremo, então tem verões muito quentes, né? Na Espanha temos verões muito quentes e invernos muito gelados, muito frios. Então me coloco lá num tataravô com aquela a pelicazinha dele saindo lá atrás de comida. Então eu imagino que no verão, cheio de frutas, cheio de raízes, cheio de coisa, eles poderia ser talvez seletivamente vegano. Por quê? Porque haveria comida lá. E ele não ia sair para caçar. Mas num determinado momento, nessa época, ele engordaria e perderia massa muscular. Mas quando chegasse o inverno, com campos nevados, gelados, sem um vegetal, ele ia ser necessariamente carnívoro exclusivo, porque não teria mais nada para comer. Entendi. Então, eu acho que, claro, nós somos omnívoros, e eu acho que num sentido um pouco mais abrangente de uma porção disso, e uma porção daquilo, e uma porção, sabe? Eu acho que nós podemos ser seletivamente carnívoros, ou seletivamente, ou oportunistas, né? Carnívoros ou veganos oportunistas, e se estamos num lugar que tem um pouco de tudo, sendo que um pouco de tudo é bicho e planta, não é um pouco de biscoito recheado, ou um pouco de bolo, ou um pouco de cafezinho com açúcar. Óbvio que isso são perversidades aprendidas. Quando eu falo tudo que vem da natureza, né? Sim. Inclusive, saindo um pouco da low carb, né? Porque eu acho que hoje em dia na minha dieta pessoal, eu me enquadro mais num paleo, porque eu eventualmente como raízes, eventualmente, não todo dia, né? Aí quando eu sinto que, sei lá, a calça tá ficando um pouquinho mais apertada, qualquer coisa, eu volto para cetogênica, para carnívora, por causa de ossos. Então, por quê? Porque eu já estabeleci uma boa relação com a comida, então eu já sei o que me faz mal, então eu não como trigo porque me cai como raio com parto, a verdade é essa, que eu não tenho azia, não tenho nada que eu tinha quando eu comia trigo. Então, como eu não quero mais ter azia, não como mais trigo. Claro. Né? E além do mais, eu hoje em dia, eu estava falando até para uma paciente hoje, eu falei, cara, por que eu me alimento desse jeito? Por uma razão muito prática, porque hoje em dia, por exemplo, na pandemia, tem um monte de loja de boutique maravilhosa, com roupas maravilhosas, 50% mais barato. Eu comprei tamanho 38, sem hesitar, porque eu sei que eu não erro, porque eu sei que a forma do meu corpo vai ficar mudando. E já teve fases da minha vida que eu não faria isso, porque eu tinha que ir lá experimentar a calça, porque talvez ficasse apertada e eu já cheguei a vestir 42. Então, tem inúmeras vantagens, né? Então, se você quer levar para o lado da piruagem, também tem. É porque eu não faço mais dieta. Não preciso me preocupar em fazer dieta, né? Em ter que emagrecer. Porque eu acho que a essência de tudo é o conhecimento. O conhecimento te dá um empoderamento. Então, na hora que você conhece o teu corpo, e escuta o teu corpo, e você conhece o que está comendo, e você já consegue administrar isso com naturalidade, não precisa mais ser um papelzinho escrito com o que você pode e o que você não pode, né? Sim, deixou de ser uma dieta e passou a ser um estilo de vida, né? Um estilo de vida, exatamente. Um estilo de vida e cada vez... esse ano das lives, né, que a gente fez muita mais live, eu acho que isso teve uma... e a gente estabeleceu uma relação quase que de amizade virtual com muita gente, né? Muita gente Sim. Que eu não... Talvez a gente nunca se conheça pessoalmente, mas se ele desenvolve um respeito, uma amizade e tal. Então, eu acho que isso foi fundamental porque trouxe algumas colocações que eu achei sensacionais, que o João Vitor, por exemplo, que tem todas essas coisas para evitar a luz, quer dizer, começar a colocar óculos para filtrar a luz dos gadgets quando tem que usá-los, de começar a fazer jejum de dopamina, né, de desligar o celular para você não ter esse estímulo constante de querer ir no celular futucar, que é tão viciante quando... Então, começar a estabelecer esses limites. Eu aprendo muito com o Marcelo Cardoso e aquele banho gelado dele. Graças a Deus eu não moro em Pelotas como ele. Não tive que me jogar na piscina gelada. Mas eu incorporei o banho gelado todo dia. E são coisas que, engraçado, no início um horror. É que no café sem adoçar, né? No início um horror.
Mas eu pensei comigo mesmo, quando eu era mais jovem, eu aprendi a fumar. Olha a desgraça, porque o primeiro cigarro é sempre nojento, né? E você insiste naquela porcaria até ficar viciado. Porque se eu conseguir me viciar em cigarro, tossindo e engasgando e dando náusea, eu consigo me viciar em coisa boa. E Claro. realmente, quando você começa a tentar essa volta um pouco às origens, a sentir no paladar o autêntico gosto das coisas, o banho frio, ou a exposição ao calor, tipo, não vou ligar o ar-condicionado, vou sentir um pouco de calor, ou vou sentir um pouco de frio. Não necessariamente fazer isso o dia inteiro, não ficar aqui tipo, eu estou trabalhando, ficar suando, a porca e transpirando Claro, lá, né? Mas, claro. tipo, me permitir o meu corpo ter contato com essas coisas, andar descalço, pisar na grama, uh, reconhecer o sabor real dos alimentos, ter contato com a fome e não mais com a vontade de comer, fazer longos períodos de jejum terapêutico, mas, sobretudo, como uma forma de autocontrole. Isso também eu descobri o jejum como, né, claro, a gente Uma sabe das ferramenta de vantagens, disciplina, né? ferramenta de disciplina, exatamente. Então, eu me descobri já numa idade que eu achava que não teria tanta coisa para aprender, eu estou aprendendo um monte de coisa sobre estilo de vida que está me trazendo muitíssimo benefício. E eu estou aposentada pelo INSS, quer dizer, mas na minha idade. Exatamente por isso. Exato, exato. Exatamente por isso. Porque aos 20 anos o corpo te aguenta muitos desaforos, aos 60 não te aguenta nenhum. É, Né? exatamente. Então, eu acho que exatamente por isso é importante procurar. E eu acho que uma coisa que a gente não pode ter medo é daquilo que te leva de encontro com a natureza. Né? A gente pode ter medo de remédio, a gente pode ter medo de vacina, a gente pode ter medo ou receio, enfim. Mas a gente não pode ter medo daquilo que te leva de encontro com a essência, a nossa essência como sapiens. Né? Por que vamos ter medo de banho frio? Por que vamos ter medo de nadar no mar? Por que vamos ter medo de comer comida de Exato, verdade, né? De café exato, sem açúcar? exato. Né? Então, Muito bem. eu acho isso importante porque isso te traz... Eu acho que tem um prazer muito mais sofisticado atrás dessas coisas do que tem atrás do biscoito recheado, por exemplo, que é aquela coisa imediata e que depois até te deixa um gosto ruim na boca, que te deixa meio mal, né? Eu acho que o fato de exercer a disciplina sobre o próprio corpo, primeiro que traz um retorno maravilhoso e depois tem um prazer. Eu tenho muito mais prazer hoje em dia de tomar café, por exemplo, do que Sim, quando eu tomava o café adoçado, sim. né? Eu tenho muito mais prazer de tomar uma chuveirada fria depois de fazer exercício do que eu tinha com banho quente. Claro, os primeiros foi um horror, eu saía de Claro. lá quicando, né? Mas hoje em dia me dá um prazer, eu diria isso, eu acho que a palavra é essa, mais sofisticada, uma coisa mais que te coloca mais pé no chão, sei lá, não sei como descrever isso, mas que realmente não é uma coisa que para mim representa sacrifício hoje em dia. Eu acho que conecta a gente mais Sim, com a nossa essência, sim, né? Exatamente isso que você falou, conecta a gente com tudo. Doutora, a gente já está sim. chegando, a gente já passou, na realidade, de uma Opa, hora e eu quero ser meu respeitoso Deus. com o seu tempo, né? Que passa rápido e, assim, é um papo super Eu falo agradável muito, meu conversar. Daniel. Se ninguém me segurar, eu falo muito. Conversar com a senhora é realmente muito, muito agradável e assim, tem umas colocações realmente muito boas. Eu queria que a senhora deixasse sua mensagem final aí para o pessoal que assistiu a live até agora, e tem aí quase 90 pessoas. A senhora é realmente a musa das lives, né? Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem aí para o pessoal, porque eu vejo assim, do alto da sua experiência, né? E por conta de você ter um pouco mais de idade, e a sua experiência já de ter vindo da Espanha para cá e de ter passado por Uhum. toda essa modificação na vida que eu não tive a Sim, oportunidade de passar, eu acho assim, é muito importante escutar essa experiência. sim, eu acho que o negócio é isso, é não ter medo, porque te dizem assim, é o direito de correr atrás da própria felicidade, né? E a felicidade está em coisas pequenas, né? Então, esse autocontrole que você ganha, se privando desses prazeres baratos, e diria assim, não se perde por coisa barata. Eu digo, o negócio é se você se perder atrás da lagosta, não através Exatamente. atrás do biscoito recheado. Porque há uma vida e uma vida muito melhor
atrás desse contato com que nós somos, que não podemos negar, porque te traz muita mais harmonia, te traz muita mais, traz saúde, é saúde e harmonia, basicamente, né?